Eu tinha um amigo chamado Corey, que parecia ter tudo sob controle. Ele morava em um apartamento novo com janelas do chão ao teto, em uma área badalada da cidade. Ele dirigia um BMW. Série 3 alugado, leasing, que lavava todo domingo como um ritual. Ele usava roupas de marcas que eu nem conseguia pronunciar e comia em restaurantes onde os cardápios não tinham preços. Quando saíamos em grupo, Corey era sempre o primeiro a sugerir algo caro. Ele entregava o cartão sem piscar, pedia uma segunda rodada de bebidas para a mesa e dava 25% de gorjeta como se nem notasse o valor. Eu realmente acreditava que Corey era rico. Não apenas bem de vida, mas rico. Eu presumia que ele tivesse investimentos, economias ou talvez dinheiro de família. O tipo de reserva financeira que permite a alguém circular pelo mundo sem hesitação. Eu comparava minha vida financeira com a dele e toda vez que fazia isso, sentia que estava ficando para trás. Eu sentia que estava fazendo algo errado porque dirigia um Civic 2017 e comia sobras nas noites de terça-feira. Enquanto Corey levava uma vida que parecia um comercial de grande sucesso. Então, uma noite, por volta das 2 horas da manhã, após um jantar de aniversário que lhe custou $180 e que ele pagou com o cartão de crédito, Corey me contou a verdade. Ele tinha $31 mil em dívidas, cartões de crédito, um empréstimo pessoal e um leasing de carro que ele, na verdade, não tinha como pagar. Na sua conta corrente havia $412. Sua conta poupança estava zerada, literalmente zero. Ele não contribuía para o seu 401k, plano de previdência privada, há mais de um ano, pois havia reduzido sua contribuição para 0%, a fim de liberar dinheiro para o estilo de vida que ele encenava para todos ao seu redor. Corey não era rico. Corey estava falido. Pior do que falido, ele estava em um buraco que ficava mais fundo a cada mês, enquanto a superfície de sua vida parecia mais polida do que nunca. O ninguém sabia. Nem seus amigos, nem seus colegas de trabalho, nem a mulher com quem ele saía. Ninguém. Porque Corey dominava a única habilidade que a moderna cultura de consumo americana realmente ensina. Como parecer ter dinheiro quando não se tem nenhum. Eu penso no Corey toda vez que vejo alguém levando uma vida que parece um pouco perfeita demais, um pouco curada demais, um pouco fácil demais. Porque depois daquela conversa, comecei a notar padrões e pequenos sinais. Peculiaridades comportamentais que diferenciam as pessoas que realmente têm dinheiro daquelas que gastam o dinheiro que não têm, para parecer que o têm. Este vídeo é sobre esses sinais. 9 no total. 9 sinais de que alguém na sua vida, talvez um amigo, um colega, um membro da família, ou talvez você mesmo, está secretamente falido, embora pareça rico. Alguns deles são óbvios assim que você os ouve. Outros são tão sutis que você pode ter olhado para eles por anos sem perceber o que significam. Vamos começar. Eles sempre querem dividir a conta igualmente, em vez de pagar pelo que pediram. Isso soa como um detalhe pequeno, mas não é. Preste atenção em como alguém se comporta quando a conta chega em um jantar em grupo. Uma pessoa que está realmente em paz com suas finanças normalmente não se importa em como a conta será dividida. Ela paga a sua parte, cobre o custo de outra pessoa ou coloca o cartão na mesa sem negociar a matemática. O dinheiro flui livremente porque o dinheiro não é escasso. Uma pessoa que está secretamente falida transforma a conta em um problema matemático todas as vezes. Ela sugere dividir igualmente porque pediu o prato principal de $47 e 2 coquetéis, enquanto outra pessoa pediu uma salada e água. E uma divisão igualitária significa que ela pagará menos do que a sua parte real. Ou ela cobra a sua parte imediatamente. Até o último centavo. Via Venmo. Antes mesmo que qualquer outra pessoa tenha olhado o valor total. A precisão é o sinal. Pessoas que têm dinheiro não levam a matemática do restaurante tão a sério. Pessoas que encenam riqueza precisam que a matemática do restaurante seja a seu favor, porque cada dólar conta mais do que elas admitem.
Eis o motivo pelo qual isso está ligado a algo maior. 26% dos americanos afirmam, segundo uma pesquisa de 2025, que gastam regularmente mais do que ganham. Esse número sobe para mais de um terço entre as pessoas que ganham entre 75 mil e 100 mil dólares. A encenação de riqueza em restaurantes, bares e passeios em grupo é frequentemente financiada por cartões de crédito, que apresentam saldos com taxas de juros anuais de 22,4%. A pessoa que pede o prato mais caro da mesa é frequentemente a pessoa que menos tem condições de pagar por ele. Ela o pede porque a mesa está olhando. E a percepção de sua riqueza pela mesa é mais importante para ela do que o estado real de sua conta bancária. Eles fazem leasing em vez de comprar, e fazem leasing com frequência. Não há fundamentalmente nada de errado em fazer o leasing de um carro, mas se alguém assina um novo contrato de leasing a cada 2 ou 3 anos, sempre de uma marca premium e sempre do modelo mais recente, então esse padrão revela algo específico sobre a sua relação com o dinheiro. Eles pagam pela aparência de um carro que nunca possuirão. A parcela média de um carro novo nos Estados Unidos atingiu $767 por mês no final de 2025, de acordo com a Experian. As parcelas de leasing geralmente são mais baixas do que as de financiamento, o que faz com que um BMW de $45 mil pareça acessível por $490 ao mês. Mas eis o que o leasing realmente é. É um aluguel. Você paga pela depreciação de um ativo que nunca possuirá. No final do leasing, você não tem nada. Nenhum patrimônio, nenhum ativo, apenas uma data de devolução e um novo contrato de leasing que você precisa assinar se quiser manter a imagem. Uma pessoa que é realmente rica compra seu carro à vista ou o financia de forma modesta e o mantém por 8 a 10 anos. A pesquisa com milionários da Abound Wealth revelou que seus clientes milionários dirigem predominantemente seus carros por longos períodos e frequentemente mantêm os veículos muito além do ponto em que a maioria dos americanos os teria dado como entrada em uma troca. Para pessoas ricas, a função de um carro é importante. Para os falidos que parecem ricos, a marca no volante é o que importa. Corey fez o leasing de seu BMW por $520 ao mês. Ao longo dos 3 anos de duração do leasing, ele pagou $18.720 e, no final, não possuía nada. Minha amiga Gabriela, que realmente está construindo patrimônio, comprou um Toyota Camry usado por $16.400 à vista. Ela o dirige há 5 anos e o carro ainda funciona perfeitamente. Os $18.700 que Corey gastou em um leasing, se tivessem sido investidos a 8% ao longo de 10 anos, teriam crescido para cerca de $400. O leasing não lhe custou $520 por mês. Custou-lhe $40 mil em patrimônio futuro. Disse exceto que parecia melhor do que o Camry da Gabriela, e isso era tudo o que importava para ele. Eles nunca falam sobre investimentos. Nunca. Pessoas que realmente constroem patrimônio falam sobre dinheiro de forma diferente das pessoas que o gastam. Pessoas ricas mencionam seu 401k casualmente. Elas falam sobre fundos de índice da mesma forma que outras pessoas mencionam séries da Netflix. Elas fazem perguntas como: você já atingiu o limite do seu Roth este ano? Assim como outra pessoa pergunta: você já experimentou aquele novo restaurante tailandês? Conversas financeiras são normalizadas porque o comportamento financeiro é normalizado. O dinheiro é uma ferramenta que elas usam, não um segredo que elas guardam. Falidos que parecem ricos evitam totalmente essas conversas. Eles desviam o assunto para o que acabaram de comprar, para onde vão viajar em seguida, ou qual restaurante experimentaram no fim de semana passado. Os gastos são públicos. A infraestrutura financeira, ou a falta dela, é invisível. Se você conhece alguém há 3 anos e nunca o ouviu mencionar sua conta de aposentadoria, sua taxa de poupança, sua estratégia de investimento ou seus objetivos financeiros, esse silêncio é uma informação. Isso não garante que eles estejam falidos, mas em combinação com altos gastos visíveis,
É um dos sinais mais fortes desta lista. O saldo médio do 401k em todas as faixas etárias é de cerca de $144.400, de acordo com os dados da Fidelity para o terceiro trimestre de 2025. Mas essa é uma média que é puxada para cima por poupadores agressivos. A mediana é de apenas $34.400. Metade de todos os participantes do 401k economizou menos de $35.000 para a aposentadoria. Muitas das pessoas que postam fotos de férias neste fim de semana têm contas de aposentadoria que fariam você se encolher. Elas falarão sobre a viagem por meses, mas nunca mencionarão o saldo da conta que está lá, mal crescendo, intocado e esquecido. Eles financiam móveis. Eu sei que isso soa duro, mas me escute. Quando alguém compra um sofá de $3.000, com um plano de parcelamento com 0% de juros, normalmente apresenta isso como se estivesse sendo inteligente com o dinheiro. Por que eu deveria pagar à vista se posso parcelar sem juros? Superficialmente, isso soa racional. Por baixo disso, revela algo específico. Eles não têm $3.000 disponíveis. Se você tem $3.000 em economias e o sofá custa $3.000, você compra o sofá e repõe suas economias em poucos meses. O motivo pelo qual as pessoas financiam móveis, eletrodomésticos e utilidades domésticas é que o dinheiro não está lá. O 0% de juros fazem a compra parecer responsável, mas o sinal subjacente é que suas economias não conseguem absorver a compra de um móvel sem desestabilizar sua posição financeira. A economia do BNP, L, compre agora, pague depois, e do financiamento a 0% tornou isso invisível. Você pode financiar um colchão, um sofá, uma máquina de lavar, uma televisão e uma mesa de jantar ao mesmo tempo, cada um com seu próprio plano de parcelamento, e nunca sentir o peso de uma única compra. Mas alguém que faz esses 5 pagamentos é alguém com 5 obrigações financeiras por coisas que já estão perdendo valor. Isso não é gestão de patrimônio. Isso é malabarismo. Isso não é um conselho financeiro. Mas se você financia utilidades domésticas porque não pode cobri-las com suas economias, isso é digno de nota. E se o seu amigo financia compras visíveis, enquanto nunca menciona economias ou investimentos, a matemática está lhe dizendo algo que as postagens do Instagram não dizem. Eles têm opiniões fortes sobre marcas caras, mas um conhecimento vago sobre taxas de juros. Este é um dos sinais mais confiáveis, porque revela para onde a atenção de uma pessoa está direcionada. Uma pessoa que é realmente rica pode lhe dizer a taxa de juros de sua hipoteca até a casa decimal. Ela sabe a taxa de juros anual do seu cartão de crédito. Ela conhece a taxa de administração de seus fundos de índice. Ela pode explicar a diferença entre um 401k tradicional e um Roth 401k, porque ela realmente pensou sobre qual a beneficia mais. Mecanismos financeiros ocupam um espaço real em seu cérebro, porque foi através de mecanismos financeiros que elas construíram o que têm. Uma pessoa que está secretamente falida pode lhe dizer a contagem de fios de seus lençóis de algodão egípcio, a diferença entre uma bolsa Birkin e uma Kelly, e por que seus tênis custam $340. Eles conhecem o varejo. Eles conhecem grifes. Eles dominam a linguagem do consumo com a fluência de alguém que a estudou por anos. Pergunte a eles sobre a taxa de juros anual de seu cartão de crédito, e eles olharão para você como se você tivesse pedido para recitarem a tabela periódica. Essa assimetria de atenção é o motor psicológico por trás de todos os outros sinais desta lista. Para onde vai a sua atenção, o seu dinheiro a segue. Pessoas ricas prestam atenção à infraestrutura financeira. Falidos que parecem ricos prestam atenção ao teatro financeiro. Um constrói um futuro, o outro constrói uma impressão. Eles podem coexistir na mesma faixa de renda, no mesmo CEP e no mesmo grupo de amigos, parecer quase idênticos por fora e ainda assim estar se movendo em direção a objetivos financeiros completamente diferentes. Eles vivenciam um estresse visível com despesas imprevisíveis. Observe o que acontece quando o carro de alguém quebra,
a tela do celular trinca ou o dentista diz que ele precisa de um tratamento de canal. Uma pessoa com margem financeira lida com esses momentos aborrecida, mas não em pânico. É frustrante e inconveniente. Mas não é uma crise, porque ela tem uma reserva de emergência projetada especificamente para absorver exatamente esse tipo de despesa. Uma pessoa que está secretamente falida reage a despesas inesperadas com uma intensidade emocional que não condiz com a magnitude do problema. Um conserto de carro de $600 se transforma em semanas de mau humor. Uma conta médica surpresa desencadeia uma ansiedade visível. Um laptop quebrado os lança em uma espiral de solicitações no Venmo e conversas sussurradas sobre dinheiro que eles não haviam planejado. A reação de estresse é o sinal. Uma emergência de $400 deveria ser um inconveniente para alguém que ganha 60 mil, 70 mil ou 80 mil dólares por ano. Se é uma crise, a crise não são os $400. A crise é que não há um amortecedor, nenhuma margem e nenhuma reserva de emergência. Cada dólar é destinado à encenação de riqueza e não sobra nada para a realidade da vida. 24% dos americanos têm zero economias de emergência no início de 2026. Entre aqueles que economizaram algo, o saldo mediano da reserva de emergência é de cerca de $600, de acordo com dados da Empower. $600. Isso é um conserto de carro, um copagamento no pronto-socorro ou um eletrodoméstico quebrado de distância do caos financeiro. Quase metade dos americanos afirma que não conseguiria cobrir uma despesa de emergência de $400 sem pedir emprestado ou vender algo, de acordo com dados de pesquisa do Federal Reserve, que tem mostrado resultados consistentemente alarmantes ano após ano. Seu amigo que entra em pânico por causa de uma multa de trânsito enquanto usa uma jaqueta de $300 não está sendo dramático. Ele está lhe mostrando, sem querer, que os gastos visíveis devoraram a rede de segurança invisível. A jaqueta existe. A reserva de emergência não. Eles têm uma nova assinatura ou uma nova adesão para tudo. As pessoas ricas que estudei tendem a ser implacavelmente seletivas com despesas recorrentes. Elas revisam as assinaturas trimestralmente. Elas cancelam coisas que não usam ativamente. Elas veem cada taxa mensal como um compromisso permanente até que o encerrem manualmente e levam essa permanência a sério. O estudo de milionários da Ramsey Solutions revelou que 94% dos milionários viviam consistentemente abaixo de suas posses. Parte de viver abaixo de suas posses consiste em controlar o que sai da conta no piloto automático. Falidos que parecem ricos tendem a acumular assinaturas e adesões, assim como um navio acumula cracas. Uma Stats, uma academia que eles frequentam 2 vezes por mês, por $69. Uma assinatura premium do Spotify. 4 serviços de streaming. Uma entrega de kits de refeição que eles usaram por 2 semanas e esqueceram de cancelar. Um serviço de meditação baseado em aplicativo. Um upgrade de armazenamento em nuvem de um projeto do ano passado. Um clube de vinhos que envia garrafas que eles não abrem. Cada um é pequeno. $12 aqui, $14,99 ali. Um estudo de 2026 revelou que o americano médio gasta $219 por mês em assinaturas, enquanto acredita gastar $86. Essa lacuna de $133 por mês equivale a quase $1.600 por ano em gastos silenciosos, invisíveis, automáticos e totalmente não verificados. Quando alguém lhe fala sobre sua nova assinatura, sua nova adesão ou seu mais recente compromisso de são apenas $10 por mês, essa não é uma pessoa que está construindo patrimônio. Essa é uma pessoa que está vazando gota a gota por dezenas de buracos minúsculos que ela não procurou, porque cada buraco parece pequeno demais para ter importância. Eles atualizam o telefone a cada ciclo. Se alguém tem o iPhone mais recente a cada ano, no primeiro mês após o lançamento, isso representa cerca de $35 a $65 por mês, em um plano de parcelamento do aparelho que nunca termina, ao longo de uma década.
Esse hábito custa entre 5 mil e 9 mil dólares em comparação com manter um telefone por 3 a 4 anos. Mas o custo financeiro é secundário em relação ao sinal comportamental. Uma pessoa que atualiza anualmente é uma pessoa para quem é mais importante manter-se atualizada do que manter-se solvente. O novo telefone não é uma atualização de ferramenta, é um sinal de status. Ele diz: eu posso pagar por isso. Exceto que o plano de parcelamento significa que eles literalmente não podem pagar por isso, e é por isso que está parcelado. O telefone é um adereço na mesma peça de teatro que o carro alugado, os móveis financiados e as idas a restaurantes no cartão de crédito. Cada adereço é real, mas o show em que eles atuam é ficção. Pessoas ricas usam sua tecnologia até que ela não funcione mais de forma eficiente. Os clientes milionários da Abound Wealth mantêm seus carros por longos períodos. E o mesmo princípio se aplica a telefones, laptops e qualquer outro dispositivo que perca valor. Quando você vê a tecnologia como uma ferramenta e não como um sinal, você a substitui com base em sua função, não com base na moda. A pessoa silenciosa e secretamente rica no seu escritório provavelmente usa um telefone de 2 ou 3 anos atrás. E ela não pensou nele nenhuma única vez desde o dia em que o comprou. Sempre surge algo que os impede de economizar. Vou começar a economizar depois da viagem. Vou maximizar meu 401k assim que pagar este cartão. No próximo trimestre vou levar isso a sério. Assim que as festas de fim de ano passarem, eu começo. Se você já ouviu essas frases de alguém que, ao mesmo tempo, nunca parece ter falta de dinheiro para restaurantes, roupas e experiências, você está observando alguém que narra um plano de poupança que não tem a intenção de seguir. A desculpa é sempre baseada no tempo. Sempre há algo entre eles e a responsabilidade financeira, e esse algo está sempre prestes a terminar. Exceto que nunca termina. A viagem vira as festas de fim de ano, que viram o concerto do carro, que vira a temporada de casamentos, que vira a viagem de novo. O atraso é permanente. Os gastos são permanentes. Apenas a justificativa muda. Pesquisas do Goldman Sachs mostraram que até mesmo pessoas com altos salários recorrem a economias ou pausam as contribuições do 4-0. 1K para acompanhar o estilo de vida e manter as aparências, enquanto dizem a si mesmos e a todos ao seu redor que a disciplina virá. Ela está sempre chegando, mas nunca está lá. De acordo com a Fidelity, a taxa média de poupança combinada, incluindo as contribuições do empregador, atingiu 14,2% no quarto trimestre de 2025. Essa média é sustentada pelas pessoas que automatizaram suas contribuições anos atrás e nunca olharam para trás. As pessoas que estão prestes a começar contribuem para o denominador e puxam a média para baixo. Elas estão sempre a um trimestre de levar o dinheiro a sério e permanentemente a 36 horas da próxima compra discricionária, que prova que não o fazem. Eles ficam inquietos ou mudam de assunto quando se fala honestamente sobre dinheiro. Não sobre gastar dinheiro, não sobre se gabar de compras, mas conversas reais sobre dinheiro. Quanto você está investindo este ano? Qual é a sua taxa de poupança? Você já pensou em um seguro de vida? Observe o que acontece com alguém que está secretamente falido quando essas perguntas surgem em um grupo. Eles se esquivam. Eles fazem piadas. Eles desviam para algo mais leve. Dinheiro é chato, vamos falar sobre algo divertido. Eu nem olho para as minhas contas. A ignorância é uma bênção. A distração é proteção. Eles não podem se envolver na conversa porque o envolvimento exigiria mentir sobre números que não têm ou admitir uma verdade que vem encobrindo há anos. A vergonha financeira é uma das forças mais poderosas na cultura americana. As pessoas falam sobre seus casamentos, seus problemas de saúde, suas disfunções familiares e seus problemas de saúde mental muito antes de lhe revelarem o número em sua conta corrente. Um relatório da SOF de 2025 identificou a falta de educação financeira como uma das principais razões pelas quais pessoas com altos salários vivem de contra-cheque em contra-cheque.
Eles não entendem os mecanismos do dinheiro bem o suficiente para construir um sistema. Então, em vez disso, constroem uma persona. A persona não exige educação financeira. Exige um limite de crédito e a disposição para encenar. Quando alguém evita consistentemente conversas financeiras honestas, e ao mesmo tempo, mantém um estilo de vida visivelmente caro, está protegendo a lacuna entre o que você vê e o que é real. A evitação é a confissão. A piada sobre nem sequer olhar para as contas é a coisa mais honesta que eles disseram a noite toda. Eles lhe dizem em palavras claras, embaladas em uma risada, que não têm ideia do que acontece com o dinheiro deles. A ignorância não é uma bênção. A ignorância leva a estar endividado em $31 mil e ter apenas $412 na conta corrente, enquanto todos ao seu redor pensam que você é bem-sucedido. Deixe-me dar um passo atrás aqui, porque quero esclarecer algo importante. Este vídeo não é sobre julgar seus amigos. Não é sobre menosprezar pessoas que estão em dificuldades financeiras. Quase todas as pessoas que descrevi nestes 9 sinais agem dentro de um sistema que é especificamente projetado para fazê-las gastar dinheiro. A economia de consumo gastou mais de $360 bilhões em publicidade no ano passado. As empresas de cartão de crédito oferecem limites mais altos para pessoas que já estão endividadas. As concessionárias de automóveis concedem empréstimos com prazo de 84 meses, porque prazos mais curtos excluiriam as pessoas dos veículos que as convenceram de que merecem. Cada força individual no ecossistema financeiro americano o empurra para o consumo e afasta da construção de patrimônio. Reconhecer os sinais não tem a ver com julgamento, tem a ver com conscientização. Para você mesmo, para as pessoas que você ama, e para os padrões que talvez estejam surgindo em sua própria vida e que você ainda não questionou. Porque aqui está a coisa que ficou clara para mim, depois que Corey me contou a verdade naquela noite. O motivo pelo qual me senti ficando para trás por tanto tempo não foi porque eu estava pior do que ele. Na verdade, eu estava melhor. Meu Civic estava quitado. Meu cartão de crédito era pago integralmente todos os meses. Minha contribuição para o 401k era de 12%. Eu tinha uma pequena reserva de emergência que crescia lentamente. Por qualquer métrica financeira significativa, eu estava em uma posição mais forte do que a pessoa com a qual me comparei por 3 anos. A única coisa que Corey tinha e eu não, era a aparência de riqueza. E essa esperança era totalmente financiada por dívidas, o que significa que não era financiada de forma alguma. Foi emprestada do seu eu futuro e exibida no presente. Quando entendi isso, minha relação com o dinheiro mudou permanentemente. Parei de medir minha vida financeira pelos gastos visíveis de outras pessoas, porque gastos visíveis não dizem nada sobre a saúde financeira. A pessoa que dirige o carro mais novo pode estar a 6 meses da falência. A pessoa que carrega a bolsa de grife talvez tenha $14 em economias. A pessoa que pede o item mais caro do cardápio talvez esteja pagando com um cartão que tem um saldo de $9 mil a 22% de juros. A verdadeira riqueza é invisível. Ela vive em contas de aposentadoria, em fundos de índice, em hipotecas quitadas, em reservas de emergência e na lacuna entre receitas e despesas que ninguém de fora pode ver. O Estudo Nacional de Milionários da Ramsey Solutions revelou que 94% dos milionários viviam abaixo de suas posses. 88% dos milionários americanos são milionários self-made, que construíram a própria riqueza. O milionário médio levou 32 anos para construir seu patrimônio. Eles frequentaram escolas públicas. Eles dirigiam carros usados. Eles pareciam comuns, porque parecer comum era um subproduto da coisa que realmente importava. Construir patrimônio. Em vez de encená-lo. Os 9 sinais que acabei de descrever são todos sintomas da mesma doença subjacente. Uma vida financeira focada no que as outras pessoas podem ver, em vez de naquilo que realmente se multiplica ao longo do tempo através de juros compostos.
O carro alugado é visível. A conta 401k não. As roupas de grife são visíveis. O Roth Comil não. As idas a restaurantes são visíveis. A reserva de emergência não. Cada dólar que vai para a visibilidade é um dólar subtraído das coisas que realmente constroem um futuro financeiro seguro. Isso não é um conselho financeiro. Mas se você se reconheceu em um desses sinais, mesmo que em apenas um, então essa percepção é o começo de algo importante. Significa que a névoa está se dissipando. Significa que você está começando a reconhecer a diferença entre parecer rico e ser rico. Entre encenar riqueza e construir riqueza. Entre o que a mesa vê e o que a sua conta bancária sabe. E o que diferencia as pessoas que encenam riqueza das pessoas que a constroem não é a renda, é a compreensão. A compreensão de como os juros compostos trabalham a seu favor quando você investe e contra você quando você tem dívidas. A compreensão de que $1 gasto hoje com a aparência externa lhe custará cerca de $10 em patrimônio na aposentadoria. A compreensão das armadilhas financeiras específicas que existem em cada idade, em cada década, e que são projetadas para capturar exatamente o grupo demográfico ao qual você pertence no momento. A pessoa que evita essas armadilhas não tem mais sorte do que a pessoa que não as evita. Ela apenas está mais consciente delas. Elas estudaram o terreno antes de atravessá-lo. Elas sabiam o que as aguardava aos 25, aos 35 e aos 45 anos. E construíram sistemas para contornar essas armadilhas, em vez de cair nelas. Corey caiu diretamente em cada armadilha que a sua década lhe reservava, porque ninguém lhe havia mostrado o mapa. Ele fez o leasing do carro que os seus 30 anos o convenceram de que ele merecia. Ele alugou o apartamento que o seu Instagram o convenceu de que ele precisava. Ele financiou o estilo de vida que o seu círculo de amigos normalizou. Ninguém disse a Corey como era a armadilha antes que ele já estivesse dentro dela. Ele aprendeu da maneira mais difícil, $31 mil da maneira mais difícil. Ele agora está cavando para sair, lenta e dolorosamente. Ele vai conseguir. Mas os anos que ele perdeu, os juros compostos que esses anos teriam gerado e o patrimônio que esses dólares teriam construído, se tivessem sido investidos em vez de encenados, esses anos se foram. O tempo não dá reembolsos. Você não precisa cometer os erros do Corey. Você não precisa aprender da maneira mais difícil. As armadilhas são reais, mas também são previsíveis. Elas existem em certas faixas etárias, em certas formas, e visam certos comportamentos. Saber o que elas são antes que aconteçam é a diferença entre uma vida financeira que parece boa por fora e uma que é realmente boa de todos os ângulos, incluindo aquele que você vê quando abre o aplicativo do seu banco às 2h da manhã de uma terça-feira, e ninguém mais está olhando. Essa é a visão que importa. A privada, a honesta. Certifique-se de que ela pareça tão boa quanto a versão que você mostra ao mundo. Se esta história mudou a maneira como você vê a riqueza exibida em sua vida diária, por favor, inscreva-se e curta o canal. Assumimos a missão de descobrir as verdades financeiras que a sociedade frequentemente tenta esconder. Comece a construir o seu verdadeiro futuro hoje mesmo. O próximo tesouro de sabedoria financeira será revelado em breve.